Glória a Deus. Abra comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, a partir do versículo de número 18, para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Repita comigo: se quiserdes e me ouvirdes. Diga mais forte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Feche os seus olhos. Coloque sua mão no seu coração. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Abra tua boca comigo e diga bem forte nessa noite: eu marquei um encontro com Deus aqui, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aqui estamos, Senhor, prontos para ouvir a sua voz. Não queremos sair daqui da mesma forma como entramos, mas precisamos ouvir a sua palavra, porque a sua palavra é melhor do que o mel. Nós te damos honra, glória devida ao teu nome, porque sabemos que até aqui o Senhor tem cuidado de nós, e se até aqui o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nos guiará até a eternidade com o Senhor. Por isso, toma os nossos corações nessa noite, toma a nossa mente nessa noite nas tuas mãos. Abra-nos, ó Deus, o coração, para que possamos ouvir não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, para que a nossa alma tenha vida e que o nosso coração encontre a tua vontade. Por isso, não nos deixe sair daqui nessa noite sem termos um encontro real, sincero, verdadeiro e profundo com o Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Quem pode diga amém? Aleluia. Queridos,
Esse é o primeiro livro dos profetas maiores das Escrituras Sagradas. Juntamente com Jeremias e Ezequiel, Isaías é tido como o livro dos grandes profetas, ou dos profetas maiores. Logo depois temos uma sequência de profetas menores, mas essa diferença não se dá pela relevância de cada profeta, porque todos eles foram relevantes em suas gerações e foram boca de Deus à nação a qual eles pertenciam, que era a nação de Israel. Mas se dá nome a profetas maiores e profetas menores pela quantidade de escritos que os seus livros têm. Isaías é tido como uma pequena Bíblia, porque ele traz a representação dos 66 livros nos seus 66 capítulos, dentre os quais os 39 primeiros fazem referência ao Antigo Testamento e os demais ao Novo Testamento. É interessante nós observarmos que o profeta Isaías, ele é o profeta que no capítulo 6, ele diz que viu o trono do Senhor, e ele ficou tão preocupado com o seu estado que ele disse: eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo também de impuros lábios. E a Bíblia vai dizer que um serafim voou com uma tenaz que ele tinha tirado do trono e trouxe até a boca de Isaías para santificar a boca de Isaías, para torná-lo boca de Deus e profeta do Senhor. Esse homem então recebe uma pergunta de Deus dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por mim? Isaías prontamente diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então esse homem, ele é boca de Deus na sua geração, porque profeta é aquele que ouve a Deus e fala ao povo. Sacerdote ouve o povo e fala a Deus, mas o profeta, ele ouve Deus e remete a sua mensagem para o povo, de forma que quando o profeta anunciava algo, seja para tempos presentes ou para tempos futuros, ele estava alertando a nação daquilo que haveria de acontecer. O profeta é como um médico dos nossos dias. Ele recebe o diagnóstico e ele dá o diagnóstico para o paciente, dizendo aquilo que ele precisa fazer e qual o tratamento que ele precisa seguir, para que no final ele seja curado. Dessa forma, o profeta Isaías, ele ouve a mensagem de Deus, dá o diagnóstico de Deus em relação à sua nação, ouve a voz do Senhor e passa esse recado para o povo, e o povo precisa acatar aquilo que o profeta diz, para que no final de tudo eles sejam curados e alcançados por Deus. Porém, quando o Senhor diz, no capítulo 1 e no versículo 18, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, Deus estava irado com o seu povo, o povo de coração duro, de dura cerviz. Eles amavam mais o pecado do que servir fielmente ao Senhor. Deus então ele começa a proferir através de Isaías palavras duras contra a nação, e ele vai dizer no versículo 4 do capítulo 1: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram-se para trás. Deus então está falando do estado de pecado que a nação de Israel se encontra, um povo de dura cerviz, um povo com coração obstinado, um povo que era tido como filhos corruptos, amavam mais o pecado do que a lei de Deus, amava mais as suas próprias vontades e paixões do que a vontade do Senhor. Deus então está irado com esse povo, e é tão interessante nós também observarmos no verso de número 14, do mesmo capítulo 1 de Isaías, que Deus vai dizer: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece.
já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que quando vocês estendem as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Deus está dizendo para o povo de Israel, que além de ser um povo obstinado, um povo pecador, um povo que se desviou da verdade, um povo que Deus não tem prazer, um povo que abandonaram o Senhor e que blasfemaram do Santo de Israel, Deus está dizendo para esse povo: tampouco eu recebo os cultos que vocês me prestam, tampouco eu recebo as festas que vocês celebram. Quando vocês estendem as mãos, eu viro os olhos, eu escondo os olhos para que não veja, eu escondo os olhos para que eu não assista, e quando vocês multiplicam as vossas orações, eu não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Deus estava dando o diagnóstico para a nação e convidando a nação. A palavra razoar significa: faça uma análise do seu estado e se arrependa diante de mim, diz o Senhor. Deus não recebe culto hipócrita. Deus não recebe culto da boca para fora. Deus não recebe adoração parcial. E Deus está dizendo para essa nação: quando vocês fazem as festas, quando vocês fazem os cultos de vocês, as solenidades de vocês, eu não as recebo, eu viro, eu fecho os meus olhos. E sabe o que a gente mais vê na nossa geração? São pessoas que perderam o temor pelo culto. São pessoas que acham que o momento do culto é como um momento qualquer da história, sem relevância, sem importância. Eu me lembro, há alguns anos atrás, que quando a gente ia para a igreja, a gente entrava no santuário com temor e tremor. A gente entrava no culto, prestando atenção nos louvores, a gente levantava a mão e glorificava a Deus, não porque o ministro nos obrigava ou nos pedia para levantar as mãos, mas porque a nossa motivação ali era adorar ao Senhor e render graças ao nome dEle. Tínhamos canções cristocêntricas que falavam do Senhor, que botavam Cristo no centro. No momento da oração, levantávamos, fechávamos os nossos olhos e orávamos de coração compungido, quebrantado, contrito, diante da maior autoridade. Eu me lembro que quando o pastor ia pregar, nós ficávamos olhando, observando, atento, e quando ele falava palavras de ápice no meio da sua pregação, levantávamos as mãos e glorificávamos ao nome do Senhor. E o que se vê hoje na geração da igreja atual, e quando eu falo de igreja, não estou mencionando placa, eu estou mencionando o corpo de Cristo. Quando a gente olha para o culto que é prestado hoje, é um culto normal, de qualquer jeito, de qualquer forma, sem importância. A gente vê as pessoas cultuando ao nome do Senhor de qualquer maneira. O ministro está aqui louvando ao nome do Senhor, as pessoas estão aqui louvando ao nome de Jesus, tocando, ficam com um clique no ouvido, aquele negócio barulhento, para tocar certinho, para tocar em cima do tempo, e aí pessoas estão para baixo, estão fora, estão inertes ao que está acontecendo, não estão adorando, não estão presentes, estão com a cabeça em outro mundo, estão com a cabeça em outros lugares, e o povo se mata, adora, e o povo não abre a boca para adorar, e as pessoas estão aqui dizendo: diga glória, diga aleluia, levante a mão, oh, adore o nome do Senhor. Quando o povo faz uma oração,
Ninguém fecha os olhos, todo mundo com os olhos abertos, apenas falando amém, 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 aleluia. Não ora, não tem fervor espiritual, não bate o chão, crente que não guerreia, crente que não ora, crente que não suplica a Deus. E quando o pastor está aqui pregando a palavra, se matando e suando a camisa para lhes dar um alimento puro e genuíno, tem gente que senta na cadeira e parece que está no sofá de casa, dizendo: essa pregação está chata, deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui no celular. Abre o celular, passa o WhatsApp, vai de grupo em grupo, vai de conversa em conversa, vai de Instagram, vai de Facebook, e se esquece do mover aqui nesse lugar. E Deus está falando: quando vocês levantam as mãos, quando vocês multiplicam as orações, eu não ouço, porque Deus não quer culto de qualquer jeito, Deus quer culto com excelência. Aí sai do culto e fala: o culto foi gelado, não teve unção, não teve palavra boa, as pessoas erraram no louvor. Deixa eu dizer uma coisa para você: o maior erro do cristão quando vem à igreja é dizer: Senhor, dê-nos um culto abençoado. Não, você não está aqui para ser cultuado, você veio para dar um culto a Ele. Você não veio aqui para observar, você não veio aqui para assistir, você é verdadeiro adorador. E aonde já tem adorador, tem a presença dEle. Cadê os verdadeiros adoradores? Vem, levanta a mão e dá glória aí, vai. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar como nunca você adorou na tua vida, vai. Aonde tem adoração, a presença desce. Aonde tem adoração, o incenso sobe, a ponto de nós dizermos: eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, mas tem uma presença tão poderosa aqui, que eu não consigo me conter no banco. Eu vou dar glória, eu vou dar glória, eu vou dar glória, eu vou celebrar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem tem adoração aí, vem, 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 vem. Quem tem louvor aí na boca, quem é verdadeiro adorador. Aleluia. 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 Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Quem sabe canta: não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Vamos cantar isso mais uma vez, vem comigo. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei. Diga, vai, vai. Eu só sei que está cheio de anjos de Deus, porque a presença de Deus está aqui. Aleluia! Oh, glória! Por isso, nessa noite, não vem com o pensamento de que você veio assistir culto. Não vem com o pensamento de que você veio observar o que vai acontecer. Não, você veio com o pensamento agora: eu vou adorar Ele, eu vou celebrar Ele, eu vou dar o meu melhor, porque Ele tem dado o melhor dEle para mim. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã.
É tão incrível que Deus, o justo juiz, Ele tem autoridade para exercer juízo num povo que é pecador e que é obstinado pelo pecado. Como você pode perceber, nem o culto, nem a adoração Deus recebia desse povo, porque era um povo que amava o pecado. Mas ao invés de Deus tratá-los de uma forma com ira, Deus muda a sua maneira de agir. Porque Ele olha para esse povo cheio de pecado e fala para eles: ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos. Mesmo que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. A escarlata refere-se a uma cor forte avermelhada, obtida de um inseto encontrado nas folhas de um carvalho nos países mediterrâneos. Esse inseto, quando ele vai ovular, chocar os ovos, ele gruda nos carvalhos dos países mediterrâneos e morre para que os seus filhotes possam nascer. E quando ele faz esse processo, ele libera uma tinta, uma coloração avermelhada. E é dessa coloração que o povo dessa época tingia os seus tecidos. Por isso que se chama escarlata. E o povo, quando imergia as suas roupas, os seus tecidos nessa escarlata, humanamente falando, era impossível reverter o processo. A cor ficava de forma permanente, ela aderia ao tecido e ela não saía de forma nenhuma. E quando Deus está falando, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como carmesim, e carmesim significa dobrado ou duplicado, aqui a ideia é, ainda que vocês sejam mergulhados no pecado, e humanamente vocês não consigam se libertar, reverter o processo, tirar e santificar essa cor do pecado, que apegou a vocês, e que agora não sai mais pelos esforços de vocês, mesmo que ainda nesse mesmo processo, vocês sejam mergulhados 1, 2, 3, ou quantas vezes vocês foram mergulhados no pecado, eu quero dizer para vocês que ainda há esperança, porque ainda que os seus pecados sejam como o carmesim, sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Quando Jesus é indagado acerca do jovem rico, e Jesus fala: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil que um camelo atravesse um fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Os discípulos perguntam: mas então quem é que pode ser salvo? Jesus responde: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. A tinta do pecado que se apegou ao seu tecido espiritual, a escarlata, o carmesim, a qual você foi mergulhado tantas e tantas vezes, e como a Jordana falou aqui hoje, talvez você precisa se arrepender e se livrar do seu pecado, como você foi usada aqui hoje, nessa noite, Jordana, nessa plataforma. Marquinho, escala essa menina mais vezes para abrir culto aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, assim como o Espírito Santo está ministrando aqui nessa noite, Ele quer te limpar, Ele quer te lavar. Sabe por quê? Porque existe um propósito acerca da tua vida, existe um porquê acerca do teu existenciamento aqui nessa noite. Deixa eu dizer algo para você, ainda que você humanamente, pelos seus próprios méritos, não consiga se libertar, não consiga se lavar do pecado, não consiga se libertar da iniquidade, da transgressão, Deus está dizendo: a cruz te libertou, o sacrifício foi perfeito, hoje você é lavado
lavado por uma tinta diferente, o sangue de Jesus, que te purifica de todo o pecado, que te limpa de toda a transgressão e que te dá liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não tem tinta do pecado que resiste à ação do sangue de Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se você ama essa mensagem, levanta a mão e diga: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também, até por uma, diga, até por uma coroa. Aleluia. A cruz nos libertou. Não tem mancha do pecado que segura a crente. Não tem prisão de Satanás que prende aqueles que são sedentos e fervorosos na presença de Deus. A cruz te libertou, o sangue te lavou, o sacrifício te remiu. Hoje você é filho de Deus. Oh glória. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu sinto a presença do Eterno. Parece que tem uma nuvem da glória dele aqui. Oh glória! O pecado não nos domina porque nós fomos alvejados pelo sangue do Cordeiro. Versículo 19: se vocês quiserem, e se vocês me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. A palavra se quiserdes significa estar disposto. A palavra ouvir significa obediência. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor nessa terra. Deus tem o melhor para nós. Deus tinha o melhor para essa nação. Mas todas as bênçãos de Deus estão condicionadas a algo chamado obediência. É por isso que Deus vai dizer em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longos dias de vida na face da terra. Toda promessa e toda bênção de Deus está condicionada à nossa obediência. Se eu ouvir a voz de Deus, e se eu obedecer os seus mandamentos, eu serei abençoado por onde eu passar. As bênçãos me perseguirão. Deuteronômio capítulo 28. E eu serei abençoado por onde eu passar. Eu quero perguntar nessa noite, tem alguém que está obediente ao nome do Senhor aqui? Dê glória a Deus aí.
Se tem corações que são obedientes aqui, pode preparar, porque tem carreta de bênção chegando para a tua vida. Tem gente que está recebendo aí. Tem carreta de bênção chegando para você. Se vocês quiserem, se vocês me ouvirem, comerão o melhor dessa terra. Olha o que Deus está falando para o povo pecador. Olha o que Deus está falando para o povo que rejeitou os mandamentos. Olha o que Deus está falando para essa nação que um dia se dobrou a deuses e como uma prostituta traiu o seu noivo. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Profetiza para você agora, vai. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Oh glória! Quer ser abençoado? Quer ser cheio, quer ser próspero, quer ter o melhor dessa terra? Honre ao Senhor com a sua obediência, honre ao Senhor com aquilo que você tem no seu coração, com a sua gratidão ao nome do Senhor. Seja adorador extravagante, e você comerá o melhor dessa terra. Deus tem prazer em abençoar seus filhos. Deus tem prazer em estender bênçãos aos seus filhos. E eu quero profetizar. E quem tem fé para receber, levanta a mão. Essa semana está só começando. Para gente que ainda tem muita bênção para receber. E se você crê nisso, dê uma forte salva de palmas ao nome do Eterno. Bendito você será ao entrar, ao sair, aonde você colocar a planta dos seus pés, as suas mãos, abençoado será. Ele termina no verso 20 dizendo: mas se vocês recusardes, se fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Não é que Deus feriria o seu povo com as suas próprias mãos, mas é porque quando nós desobedecemos, saímos debaixo da sombra do Altíssimo. E quando nós saímos debaixo da sombra do Altíssimo, nós ficamos vulneráveis aos nossos inimigos. E o seu maior inimigo não é a pessoa que tem inveja de você, que libera a palavra contra a tua vida. Não. O seu maior inimigo se chama pecado. E quando você sai da nuvem da proteção de Deus, você fica vulnerável ao pecado. Por isso nessa noite é noite de ceia. É noite de nos arrependermos.
É noite de nós arrazoarmos e pensarmos um pouco acerca daquilo que temos vivido. Porque Deus é o maior interessado em nos fazer desfrutar do melhor dessa terra. Mas somente aqueles que forem obedientes e aqueles que desejarem obedecer à voz do Senhor é que serão abençoados com o melhor dessa terra. E eu creio que você vai sair daqui hoje cheio de coisas boas. E não apenas de coisas boas, mas já entendendo que você vai desfrutar o melhor dessa terra. Não porque você ama esse lugar. E quando eu falo esse lugar, eu digo a terra, o mundo. Mas é porque você é tão obediente diante de Deus, que Deus não tem medo de investir o melhor em você. Porque Ele sabe que se Ele investir o melhor em você, você vai continuar amando e obedecendo ao Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. E se, como diz aquela canção, se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Porque talvez, Senhor, nós não estamos diferente dessa nação, não estamos diferente desse povo, talvez temos mesmo amado o pecado e virado as costas para o Senhor. Mas a sua palavra é fiel, é verdadeira, é forte. E ela diz que se mesmo os nossos pecados for como a escarlata, como o carmesim, eles se tornarão brancos. Porque é o sangue de Jesus que nos santifica. Por isso eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, abra o nosso coração, para nos arrependermos daquilo que precisamos. Porque não queremos te dar um culto pela metade, não queremos te dar um culto de qualquer forma, porque não servimos a qualquer Deus, mas servimos o único e verdadeiro Deus. E é por isso que nessa noite, Senhor, nós olhamos para dentro de nós e dizemos para Ti, Senhor, se Tu olhares para nós, o Senhor não encontrará nada de bom, mas nós queremos e desejamos obedecer ao Senhor. E uma coisa que nós queremos é sermos transformados. Por isso, ó Deus, nós nos arrependemos. Porque hoje é noite de participarmos da mesa e do corpo do Senhor. E como igreja, como noiva, como filhos, nós te pedimos perdão por tudo que nós fizemos, Senhor, que feriu o teu coração, que feriu a tua santidade. E nós te suplicamos, desça sobre nós o sangue de Jesus, perdoa os nossos pecados, afasta as nossas transgressões e nos limpa para sermos brancos como a neve. Se você é esse filho que se arrepende, que deseja obedecer ao nome do Senhor, fique em pé no seu lugar.